tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula do terceiro, não, do quarto bimestre, gente. Acabou o ano. São as últimas matérias desse nono ano. Para alguns, infelizmente, para alguns, felizmente. Porém, quero falar para vocês que, embora longe, eu tentei aproveitar ao máximo e passar o máximo que eu sei de todos os conteúdos para vocês e tentar diversificar um pouco, né? Eu trouxe, né, nesse bimestre alguns joguinhos, a metodologia da gamificação. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos por um assunto agora. Ele é simples, tá? Só que tem que prestar muita atenção porque tem uma nomenclatura nova, tá bom? Alguns nomes diferentes aí, tá? Então vamos lá. Tempo com estudo, nunca tempo perdido. Fica a dica. Objetos do conhecimento, relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo. Oi, gente, peraí, deixa eu pôr a canetinha aqui de novo. Aqui. Aí. Bom, habilidade. Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso inclusive de softwares de geometria dinâmica, ou seja, a GeoGebra vai entrar aqui comigo de novo, tá? Objetivo: compreender as relações entre arcos, ângulos, círculo e circunferência. Tem outra coisa também, tá? Eu quero que nós estamos trabalhando muito competências socioemocionais com vocês, porque está todo mundo vivendo sob ansiedade, estresse, tá? Então eu quero que vocês tomem por base hoje a palavra foco, tá? Por quê? Nós estamos iniciando o bimestre. Eu quero que vocês foquem no fim dele, mas com bons resultados. Nós estamos caminhando para o fim da viagem desse ano. Esse ano foi uma viagem turbulenta, mas a gente está passando e a gente passou praticamente, tá bom? Então, foco. Conceitos, queridos. Então, o que a gente tem aqui para mostrar para vocês? Nós temos aqui um ângulo, ele é chamado de ângulo central. Por quê? Porque ele está no centro. O R, vocês já sabem que é o raio. Aqui não tem, mas né, dois raios seria, passando pelo centro, seria um diâmetro. E aqui nós temos esse R, que está sob a circunferência. Tá? Lembrando que a parte interna é o círculo com a circunferência, a linha é a circunferência. Então, essa parte vermelha aqui, tá? Ela é chamada de arco. Então, a gente fala que esse ângulo enxerga esse arco, tá? Aqui eles colocaram um R, mas não significa que é a mesma medida, tá bom? Porque aí depende do ângulo, mas então aqui eu tenho o ângulo e aqui eu tenho que ele enxerga esse arco. Na verdade, quando é um ângulo central, a gente vai ver aqui, o arco tem a mesma medida do ângulo, tá bom? Então, nós temos aqui o círculo, que é a região interna, delimitada por essa linha, que é chamada de circunferência. Nós temos o raio R, o centro O, tá aqui, o ângulo alfa, tá aqui, o arco, que é que eles colocaram um R, mas na verdade era a mesma medida do alfa, tá bom? Muito bem. Ângulo central, perdão, deixa eu pôr aqui de novo. Corresponde a um ângulo, também conhecido como ângulo, aqui é o ângulo ao centro, né? Eu chamo de ângulo central, cujo vértice se encontra no centro da circunferência. Os lados dos ângulos são secantes à circunferência, ou seja, eles, né, estão aqui, ó, eles passam pela circunferência, tá? Neste ângulo, então, a amplitude, a medida é igual, né, do ângulo e do arco. Então, por exemplo, se esse ângulo mede 60 graus, esse arco AB também mede 60 graus, ok?
Ângulo inscrito. Inscrito, gente, é quando está dentro, ok? Então, corresponde a um ângulo cujo vértice se encontra na circunferência. Tá aqui o vértice dele. Os lados dos ângulos são secantes, aos lados do ângulo são secantes à circunferência, então passam por ele, passam pela circunferência. E neste ângulo, a sua amplitude, a sua medida é igual à metade da amplitude do arco. Ok? É de salientar que uma consequência dessa particularidade resulta no fato de um ângulo inscrito numa semicircunferência ser reto. Metade da circunferência, então o arco ele vai ser de 180 graus, consequentemente o ângulo, então, 90 graus, por isso que ele vai ser reto, tá? Muito bem, gente. Então, aqui nós temos que vai ser metade, tá? Ele vai ser metade do arco. Muito bem, gente. O ângulo externo é também chamado de ângulo excêntrico exterior. O vértice dele está no exterior da circunferência e os lados dos ângulos são secantes, ou seja, passam pela circunferência ou tangentes. Tangente é quando tangencia, tá? Passa ali que bem assim, partiu pela tangente, né? Sai fora. Tem um ponto em comum só, tá? E neste ângulo, a sua medida pode ser calculada através da seguinte forma. Então, a medida do ângulo vai ser o arco maior menos o arco menor dividido por 2, ok? Muito bem. Ângulo interno. Como o próprio nome diz, ele está, então, dentro da circunferência, tá vendo? Ó, eles formam um APV. Eu sei que esse é igual a esse e esse é igual a esse, tá? Corresponde a um ângulo também conhecido como excêntrico interior, cujo vértice se encontra no interior da circunferência, mas afastado do centro, não é no centro. Os lados do ângulo são secantes à circunferência, ou seja, ultrapassam a circunferência, cortam ela. E nesse ângulo, a sua medida pode ser calculada através da seguinte fórmula. Vai ser a soma dos dois arcos dividido por 2, tá? Lembrando que no anterior era um menos o outro. Aqui é a soma, tá? Então, ou seja, é a média entre os arcos. Ângulo de segmento. O ângulo de segmento, ele está na circunferência, só que uma parte está dentro e uma parte está fora, tá? É também conhecido como ângulo semi-inscrito, cujo vértice se encontra na circunferência. Um dos lados é secante e o outro é tangente. Ó, gente, isso daqui que é ser tangente à circunferência, tá? Só encosta em um ponto. Neste ângulo, a sua amplitude é igual à metade da amplitude do arco correspondente. É de salientar que uma consequência dessa particularidade resulta no fato de um ângulo que tenha como lado secante um dos diâmetros da circunferência ser o ângulo reto. É a mesma coisa que acontece lá no ângulo da circunferência, tá bom? O ângulo inscrito. Muito bem, gente. Então, a fórmula é a mesma, tá? Vai ser o arco dividido por 2. Porque ele, entre aspas, é como se tivesse inscrito, né? É que uma parte dele tá fora, tá bom? Aqui eu achei na internet muito legal um resumo, tá bom? Então, olha lá, ângulo central, alfa e alfa. Então, tem a mesma medida. Ângulo inscrito, o alfa é o arco dividido por 2. Ângulo com vértice no exterior, o ângulo externo. Então, vai ser o maior menos o menor dividido por 2. Ângulo interior, o alfa vai ser o maior mais o menor dividido por 2. Aqui ainda tem o ângulo de segmento, que foi esse último, tá? E aqui tem um exemplo, né? Quando o triângulo, ó, tá aqui o triângulo, mas na verdade é um triângulo, é um ângulo, tá? Então, o que eles estão falando? Quando é uma semicircunferência, o ângulo enxerga 180 graus, então é um ângulo reto, tá? Porque é metade. Então, aqui é um resuminho de tudo que a gente viu, tá bom? Muito bem, queridos, essa foi a nossa primeira aula do quarto bimestre. Espero que vocês tenham gostado da aula, fiz com muito carinho, vocês viram que tá tudo colorido, tá bonito, né?
slides novos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o calor aí, tá super calor, né? Estudem bastante, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Mua! Let's go. Time to share the love. I'm about to light up the grill. Mexicali girls, Pepsi with some ice on the hill. We're just running wild, like on the beaches of Miami. The vibe is feeling right.